Fala pessoal, estamos dando início em mais um episódio do meu podcast. Fala pessoal, quero agradecer aqui a todo mundo que vem se inscrevendo, vem comentando, compartilhando nosso conteúdo do YouTube. É muito importante essa interação de vocês conosco, né? E já deixo aqui mais um convite para que vocês possam estar seguindo as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né? Então eu estou em todas as minhas redes sociais. Vou deixar aqui para a edição fazer a mágica aqui, subir do lado das minhas redes sociais. E hoje nós estamos aqui recebendo minhas duas amigas, Arline Nobre e a minha amiga Rosélia Castro, né? Rosélia Castro. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o autismo, né? No dia 2 de abril, se comemorado, né? Então, a data de alusão, né? de luta e conscientização do autismo, né? Dia 2 de abril. E são pautas que eu já venho dialogando há algum tempo, né? Venho aprendendo, na verdade, né? Com as mães que são atípicas, né? Que têm as suas lutas e suas dificuldades. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito bacana, né, explicativo, né, por mães que vivenciam essas dificuldades do dia a dia, para que a gente possa também, além de tudo, trazer mais empatia da sociedade para as mães que têm filhos e filhas autistas, né? Eu acho que uma das principais importâncias do dia 2 de abril é dar essa visibilidade, né, para o autismo e para que as pessoas possam ter mais empatia com as mães que têm o seu dia a dia com seus filhos e filhas que vivem com autismo, né? E aqui hoje eu estou aqui com a Arline Nobre, assistente social, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e coordenadora do grupo Mães Atípicas na Luta e mãe atípica, né? De dois filhos. E aqui a Rosélia Castro, estudante de pedagogia e mãe atípica, tem a militância, né, de luta, de melhoria por políticas públicas para as mães que têm filhos e filhas autistas. E eu sempre costumo começar falando para que as pessoas se apresentem, né? Já faço aqui uma breve apresentação, mas que vocês se apresentem, né? Como é que se dá, né? Que vocês se apresentem como mãe atípica, quais as dificuldades, bem sucinto para depois nós começarmos a entrar aqui nas nossas pautas aqui, do nosso bate-papo aqui. Sejam muito bem-vindas e obrigado por aceitar o convite. Eu sei que para que está aqui é uma logística, né? Cada um aqui tem sua logística, né? Para poder estar aqui. Eu sei que não é fácil e por isso que eu já agradeço aqui de antemão aqui a vinda e o convite e eu aceitar o convite de vir aqui. Seja bem-vinda. Começa a Arline e depois a gente passa para a Rosélia. Pronto. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, de poder participar aqui desse momento. Eu tenho certeza que a minha fala e a fala da amiga Rosélia não são somente nossas, mas representam a fala de todas as outras mães periféricas, atípicas, mães solos, né? Uhum. E todos os familiares atípicos que vivem essa atipicidade no dia a dia como nós. Eu sou Arline Nobre, como você bem falou, eu sou assistente social, graduada pela UES, sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia pela Faculdade Plus, né? Mãe atípica, mãe solo, de três filhos, né? Uma moça e 2 meninos, os quais os 2 mais novos são autistas, TDAH e TOD, né? Porque assim também eles têm outras comorbidades. E a gente está nessa luta já há mais de 8 anos, porque quando meu filho começou, ele começou assim com 2 anos de idade, né, os tratamentos. Então, assim, a gente vem aí tentando aprender, tentando repassar o pouco que a gente sabe para as outras mães, para as outras famílias atípicas. E é isso. E aí, Rosélia, se apresente um pouquinho rapidinho para nós. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou Rosélia Castro, sou mãe da aluna Cecília. E sou mãe típica e sou mãe atípica, né? Uhum. Minha filha atípica, ela tem 6 anos. Ela tem um autismo e tem epilepsia, né? Que é um desafio muito grande. Uhum. E estamos investigando o TDAH. Uhum. E assim, o autismo é um desafio, né? Falo como mãe atípica que é um degrau que você pisa com ou sem segurança, porque nós dependemos do sistema, né, que
não adianta ter só 2 terapias. Tem que ter o multi, né? Então, então é muito difícil, né? As crianças, ela tem o benefício, mas não tem como você pagar uma sessão. Uma sessão é R$300. Então, assim, a grande dificuldade é essa, né? De mães periféricas, né? A fila do posto que não anda. Sim. Enfim, são N desafios que a gente depende de um sistema e que, quer queira, quer não, a gente se sente bem através de um apoio social, né? Porque o dever do Estado é nos manter, mas, infelizmente, não nos mantém, enquanto mães atípicas. Sim. Vamos já esmiuçar esses pontos, né, que eu acho que é o que permeia muito a luta de vocês do dia a dia, né? Mas eu queria que vocês falassem aqui inicialmente, vou deixar para a Arline fazer essa introdução do que seria o autismo, né? E aí eu jogo outro aqui para a minha amiga Roseli aqui falar também a importância do dia 2 de abril. Então, a Arline puder falar assim, o que é o autismo, né, para que a gente possa assim difundir também, né, assim, para que as pessoas possam conhecer de forma mais pedagógica, né, e a intenção de que as pessoas conheçam é que as pessoas, né, se sensibilizem quando vê uma mãe andando com um filho, uma filha no shopping, que às vezes vê com algumas atitudes, às vezes aquele olhar, acho que o que mais maltrata as mães e os pais é aquele olhar recriminador, né. E aí eu acho que é importante a gente ter esse papel pedagógico que as pessoas... Hoje a internet está aí, né? Mas eu acho que a gente tem esse papel também de reforçar, não só hoje, né? Eu acho que a gente tem que estar falando todos os meses falando sobre autismo, porque é uma realidade já, né? E o poder público acho que não está preparado, ainda não se preparou para poder fazer o acolhimento dessas demandas que as mães atípicas, né? As que têm crianças autistas. E a gente precisa passar por esse desafio. Eu queria que você fizesse essa fala, Arline, assim, o que é o autismo, né, de forma bem pedagógica. Pronto. O autismo, ou TEA, né, que é transtorno do espectro autista, é uma condição, né, uma característica, né, neurocomportamental do indivíduo, né, ou seja, ele já nasce com autismo. Autismo não é doença, como as pessoas pensam, não tem nada a ver com doença, é uma característica, né? Ou seja, é um indivíduo que ele sente e vê o mundo de uma forma diferenciada neurologicamente, e ele esboça isso por meio de comportamentos, né? É tanto que as características principais da pessoa com autismo é a questão da dificuldade, né? O déficit na interação social, na comunicação social, né? Tem a questão das estereotipias, né? Que são os movimentos repetitivos, nas preferências, certo? E assim, N outros pontos, certo? Sim. E, às vezes, as pessoas olham para os nossos filhos como se eles não fossem seres de direitos, como se eles não fossem daqui, né? A gente costuma olhar e ver a forma como as pessoas olham para os nossos filhos, e isso machuca demais. Porque hoje, né, pelo CDC, né, dos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças nasce autista, certo? Isso eles levam em consideração, salvo engano, até a média de 8 anos de idade, sem contar os adultos autistas que já existem, adolescentes autistas, né, que é um público invisibilizado. É um público que não é visto. Fala perto isso. É um público que não é visto, né, e nem lembrado. Geralmente, hoje, se vê muito só a questão das crianças, e assim, de forma mal vista. Por quê? Porque essas crianças, para que elas possam se desenvolver corretamente, para que elas possam ter as suas potencialidades atingidas e desenvolvidas, elas precisam de estímulos. Ou seja, a estimulação precoce no autismo é de suma importância. Para isso, a gente precisa de quê? Precisa de que a criança seja laudada, que a criança tenha oportunidade de acesso às políticas públicas de saúde, de educação. Os nossos maiores gargalos hoje, eu acho que até a amiga concorda comigo, é justamente isso, principalmente mães periféricas, né?
que é a falta de acessibilidade às políticas públicas de saúde e educação, para que as nossas crianças se desenvolvam e se tornem adolescentes, jovens e adultos autistas com as suas capacidades bem desenvolvidas. E que eles possam, que eu acho que a sua fala é muito importante, porque é exatamente que a gente consiga entregar esses atendimentos multidisciplinares, como a Rosélia falou, para que quando ele chegue na adolescência, cada vez mais ele vá buscando a sua independência, a sua autonomia. Exatamente. Né? Às vezes a diferença é porque às vezes ele demora um pouco mais para o desenvolvimento. Por isso que é importante os atendimentos multidisciplinares que possibilita esse desenvolvimento, e aí cada vez mais ele vai ter sua autonomia, que consiga chegar na universidade, que consiga ter suas relações amorosas, afetivas, e assim seguir a sua vida, né, com suas limitações, mas consegue desenvolver, né, e é necessário, Alisson, que a sociedade ela também veja e perceba, né, que o diferente está aí. Sim. Nós todos somos diferentes. Com o autismo também é da mesma forma. Sim. É preciso que a gente fale sobre isso, porque as pessoas acham que autistas... Não, todo autista é igual. É tanto que tem pessoas que olham para os meus filhos, principalmente para o caçula, e dizem assim, Valo, ele nem parece autista. Autista não tem que parecer. Autista é. Sim. Certo? Por quê? Porque todo autista é diferente um do outro. Sim. Tem pessoas que estão no espectro, mas não têm o autismo em si, elas apenas estão dentro do espectro. Né? E aí as pessoas elas precisam entender e ter empatia de respeitar as diferenças. A neurodiversidade ela é imensa, ela é incrível. E as pessoas não abrem a mente. Eu costumo dizer que o conhecimento liberta do preconceito e da ignorância. Porque a partir do momento que as pessoas elas conhecem, elas se apropriam do conhecimento, não somente sobre as questões do autismo, mas de toda a neurodiversidade, elas vão ter um tratamento diferenciado como tem que ser, sem o preconceito, porque o preconceito é o que mais machuca, é o que mais exclui, e evita que a inclusão, de fato, aconteça como tem que acontecer. Certo? E eu faço essa fala aqui, pegando tudo que eu escuto, principalmente no grupo que nós fazemos parte, que foi criado em março de 2022, né, que é o nosso grupo de apoio, Mães Atípicas na Luta, o qual eu criei para que nós, mães atípicas, periféricas, nós possamos socializar as nossas experiências, socializar os nossos desafios, as nossas dificuldades, porque uma coisa é uma mãe... Né? Eu não tô aqui, eu não vou romantizar e também não vou dizer que para uma mãe de uma condição financeira um pouco melhor, ela não sofra, ela não tenha desafios. Não é isso que eu vou dizer aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que se você não tem uma condição financeira tão relevante, tão boa, evita, inclusive, de você poder propiciar ao seu filho a questão do esporte, da cultura, do lazer, né, porque eles precisam disso para se desenvolver. Eles são pessoas incríveis, pessoas que sentem o mundo com muita intensidade. É tanto que existe a questão da hipersensibilidade, hipersensibilidade olfativa, gustativa, tátil, auditiva. Né? Então, são pessoas que precisam desses espaços, também precisam estar nesses espaços. Mas aí eu lhe pergunto, uma mãe que vive com um salário mínimo e, às vezes, ainda tem 1, 2 ou 3 outros filhos, aí o companheiro ainda abandona, porque o abandono paterno no autismo ele é muito grande. Né? É cerca de 78%. Então, você veja que a condição dessa mãe, para que ela possa propiciar uma qualidade de vida e de acesso aos direitos para os seus filhos, é bem diferente de uma pessoa que tem uma condição um pouco melhor. Entende? É isso que eu também quero enfatizar aqui, porque, às vezes, as pessoas não levam isso em consideração. Não, eu acho que você faz uma fala pertinente. Assim, não quer dizer que uma mãe que tenha condições não passe por dificuldade do preconceito, né, e tudo isso, mas não é sobre isso, é sobre a sobrevivência, porque às vezes a mãe periférica está lutando ali para sobreviver. É sobre a acessibilidade. Acessibilidade, né? É muito sobre isso. E aí, Rosélia, eu queria que você fizesse uma fala também
falasse um pouquinho para a gente da importância dessa data, né, do dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? O que significa essa data? Qual a importância para vocês, né, que são mães atípicas, né, que essa data tem, né, para vocês, que aí traz a luz, a gente vai entrando nas redes sociais, aí tudo que vem é sobre autismo, né, e tudo, mas eu acho que eu costumo assim dizer que não precisa ser só nesse dia, né? Eu acho que a gente precisa trazer cotidianamente falar sobre o autismo, sobre as dificuldades. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a importância desse dia para vocês, né, mães atípicas. Assim, na minha opinião, enquanto mãe Rosélia. Sim, né? fica à vontade. O dia 2 de abril, ele é muito eficaz, muito bonitinho, mas infelizmente é só no dia 2. Sim. Porque nos outros dias não tem. Sim. O autismo se esqueceu, aí quando é no dia 2 do ano seguinte, vem de novo. Sim. Eu acho que era para ser mais intenso, né? Que aquela criança, que aquela família, ela não tem só aquela criança no dia 2, ela também tem no decorrer do tempo. E assim, outra coisa também que eu acho assim muito muito significativo é que as mães, né, atípicas, se juntassem, né, no dia 2 realmente para ir à luta da acessibilidade do seu filho, porque eu acho que a conscientização não é só conscientizar a sociedade. Eu acho para você enfatizar o poder público para eles nos ver, entendeu? Para eles colocar nossas famílias nas políticas públicas, para fazer uma inclusão. Eu sei que a inclusão não depende só do poder público, depende também de uma mãe, porque se uma mãe ela estiver emocionalmente ruim, ela não vai conseguir deixar seu filho numa escola. E aí? A escola vai achar bom. Leva teu filho. Então, essas questões. Eu não sou contra, também não sou a favor. Claro. Mas, para mim, enquanto mãe, eu não sei as outras mães, mas, para mim, enquanto mãe da aluna, mãe atípica, eu acho que o dia 2 não era para ficar só no dia 2, era para ser o ano todo. Sim, não, Rosélia, eu acho que por isso que é muito importante a sua fala, porque é uma fala que reconhece o dia 2 como um dia importante, mas a gente precisa ir muito mais além desse dia 2, né? Eu acho que a sua fala é muito precisa e necessária, porque você poderia fazer uma fala muito romântica, falar que é importante para a visibilidade e tudo, mas não. Você faz uma fala, da mãe que vivencia as dificuldades do dia a dia. Eu vou só dar um exemplo que aconteceu na escola que a minha filha estuda. Não vou mencionar a escola, mas eu achei muito interessante que essa semana a professora do AE, ela chegou para mim e disse: Rosélia, não teremos atendimentos do AE. Eu, não, tranquilo. Mas por quê? Então, ela pegou e viu, não, porque nós estamos fazendo palestra, trabalhando com as crianças, né? Então, assim, para mim, a conscientização do autismo não é trabalhar quem já vive dentro do aspecto. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Para mim, é você chegar no IDESC e conscientizar aqueles alunos que é interessante. Se você vê fulano que não quer se interagir, chegue. Para mim é isso, tá entendendo? Como essa professora teve a iniciativa de fazer em todas as salas, com todas as crianças do infantil 5 ao 5º ano. E não deixaram o núcleo gestor e os professores de fora. Né? Também tiveram esse momento. Eu achei muito interessante, muito eficaz. Apesar dos 3 anos que minha filha está lá, nunca ter falado. Então, quando veio, foi assim, nas crianças. Sim, é importante, né? Eu acho que, como vocês vêm falando, fazer esse processo educativo da sociedade em si, para ter esse processo de empatia, né? De inclusão, né? Que eu acho que é a grande luta, a luta de vocês, principalmente, é por acesso a políticas públicas, que o poder público, de fato, dê visibilidade para vocês, né? Para que vocês possam ter acesso ao laudo, né? Que aí a gente vai começar a entrar aqui para que vocês possam falar também sobre isso, que eu sei que uma das grandes dificuldades, que é o que as pessoas mais procuram, assim,
Ah, meu filho já tem 3, 4 anos, mas ainda não é laudado. Aí como é que aí vem uma cadeia, né? Eu não laudo a criança, não consigo incluir essa criança na escola, né, para ter o profissional de apoio especializado, não consigo ter o acesso ao BPC, e aí é uma cadeia de dificuldades, né? E aí agora a gente avançando um pouquinho, né? Acho que nos 2 últimos anos a gente viu, a Arline puxou até uma audiência pública na Câmara Municipal que a gente pudesse debater especialmente a parte educacional, né, por meio do mandato do Gabriel Biologia, né, e foi importante aquele momento, mas o sentimento depois que a gente saiu da audiência pública parece que estava tudo bem nas escolas públicas do município. Mas a gente, né? sabe que não está. Inclusive, Alisson, só interrompendo você um minuto, dando continuidade aqui, complementando o que a Rosélia falou, sobre essa questão da inclusão nas escolas e o acompanhamento do AE. Sim. O AE é atendimento educacional especializado, para quem não sabe o que é a sigla, certo? Esse atendimento ele visa trabalhar com as crianças com deficiências nas escolas, né, e no transtorno do espectro autista. O que é que acontece? Essa questão da professora trabalhar com as outras crianças, né, também acontece na escola do meu filho. A professora de lá ela é muito sensível a essas questões. Ela tira, né, tem semana que, às vezes, ela passa a semana fazendo esses trabalhos, né, tirando a questão mesmo por turma. Por quê? As pessoas acham que inclusão é só pegar o nosso filho, botar na terapia, o nosso filho atípico, né? Botar na terapia, botar no AE, papapá. Gente, inclusão é quando eu pego a neurotipicidade e eu junto ela com os típicos. E eu faço com que eles interajam, certo? Entendendo que cada um tem as suas potencialidades e as suas limitações. Sim. Não são só os nossos filhos neuroatípicos que têm limitações, não. Ao contrário, todo ser humano tem. Né? E você colocar as pessoas para elas interagirem, né? Tanto a neurodiversidade como não, é algo necessário. Né? E as pessoas têm que ter isso. Ah, mas por que o seu filho tem que ir para uma escola especial? Gente, não existe esse negócio de escola especial. Pelo menos na minha visão, não tem. Eu não estou incluindo, eu estou segregando, né? Exatamente. Na verdade, né? Você quer segregar, porque tem gente que diz assim, ó, o menino vai para a escola especial, não sei o que, que nem tinha antigamente, Sim. certo? Aí eu te pergunto, e aquele menino não vai conviver em sociedade, não? Sim. Ele não vai sair na rua, ele não vai na farmácia, ele não vai ter que viver. E quando os pais não estiverem mais aqui, como vai ser? Entende? A gente sente falta, inclusive, dessa coisa da política para os autistas adultos, como eu falei, e é um clamor das mães, não só mães periféricas, mas mães de todas as classes sociais, sobre isso. Por quê? Porque quando o autista ele fica adulto, ele é esquecido, não tem política pública. E aí aquele indivíduo ele fica ali segregado, porque muitas vezes ele não teve a oportunidade de acesso às políticas públicas e realmente não tem. Você vê que se fala muito com base no mercado, né? Nas questões de mercado, no lucro. Hoje se vende autismo como nunca, porém não se quer incluir o autismo. Sim. Vender, todo mundo quer vender tudo sobre autismo, mas incluir, de fato, dar condições às famílias, às pessoas, que nela falou. A mãe tem que estar bem psicologicamente. Cadê o acompanhamento para essa mãe? Quem é que cuida do cuidador? Quem é hoje? Você não vê, assim, você vê raras instituições que desenvolvem algum tipo de trabalho. Gente, nós, mães atípicas, nós vivemos sobrecarregadas, porque falta rede de apoio. E quando eu falo rede de apoio, não é só a nossa família, não. É a sociedade, é o Estado chegar junto com política pública. Porque a Constituição diz, a Constituição ela assegura o direito de que a criança, o adolescente, o jovem, ele é de responsabilidade, primeiramente, da família, da sociedade e do Estado. Quem diz isso não é a Arline, é a nossa Constituição Federal. Então, por que nós vivemos dessa forma? Como se nós não vivêssemos coletivamente. Nós não vivemos numa ilha, nós vivemos coletivamente. Então, é importante que todos se apropriem disso. Por isso que é tão importante nós termos lugar de fala. Nós, mães periféricas, também falarmos sobre o autismo. Não é só, porque é lindo o dia 2. Não, o dia 2 é importante? Sim, com certeza. É um dia de visibilidade mundial. Só que esse dia ele tem que se perpetuar o ano todo, como a amiga falou.
Porque o ano todo nós temos filhos autistas que vão à escola, que vão ao mercado, que vão à farmácia, e o respeito, que nem eu já passei, situações vexatórias com o meu filho, da pessoa olhar e julgar e dizer, olha, mas não parece autista. Não, o menino em pé, o menino em crise dentro de ônibus, entendeu? Uber cancelando corrida, porque quando viu que o menino era autista, cancelou. Entende? Tudo isso eu já passei. E eu acredito que a amiga também já tenha vivenciado algumas situações como essa. E outras mães também tenham vivenciado situações semelhantes. Sim, sim. É bom, assim, você escutar esses relatos, né, de vocês, assim, de como é difícil você, né, vivenciar. É uma rede de problemas, né, como a Arline falou, né, é sociedade, é Estado, né, e aí são os pais, né? É uma responsabilidade mútua, né? Por óbvio que quem vivencia a criança, né? A típica é onde a responsabilidade cai primeiro, né? Que são vocês. Mas como a Arline falou, não é só a responsabilidade dos familiares, daquela rede de apoio, mas o Estado principalmente tem esse papel do aparato para que até que a própria sociedade possa ter essa conscientização, né? O Estado é um instrumento importante nisso, né? E aí, Arline, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho mais sobre essas dificuldades que vocês vêm vivenciando, né? Especialmente falo das mães atípicas periféricas, né? Que eu acho que como acho que você falou e ressaltou, não que a mãe atípica que tenha um pouco mais de condições ou que tenha condições não vivencie suas dificuldades né, e tudo, mas a mãe atípica vivencia tudo isso mais as dificuldades do poder público. Exatamente, né? da deficiência, né? Relacionada à falta de assistência do poder público e à falta de condição financeira de nós propiciarmos uma qualidade de vida melhor com acessibilidade para os nossos filhos. Isso, exatamente. Entende? Aí hoje eu queria fazer um recorte primeiro da saúde, né? Porque aí é uma cadeia, né? Quando você não consegue essa parte da saúde, isso começa uma cadeia também tanto para a parte educacional, que você consegue acolher a criança na escola, como para o próprio BPC, né? O benefício, né, continuado para que a criança possa estar ali auxiliando, porque as mães atípicas vivem dedicação exclusiva, né, para os seus filhos, porque não podem trabalhar, né, e aí precisa sobreviver, né? Eu acho que precisa ser discutido isso também na Câmara do Deputado Federal, de ter o BPC, ele tem um adicional, como tem hoje, a própria Previdência tem um adicional para pessoas que são 100% dependentes de um cuidador, né? Eles permitem um adicional de 30%. Eu acho que no autismo também era para se discutir essa possibilidade, porque as mães e os pais vivem dedicação exclusiva. E né? o aumento da renda per capita para a solicitação de BPC, né? Porque hoje é um quarto salário mínimo. E isso acaba dificultando, porque a família não pode ter mais uma renda, senão não tem o benefício. Isso. Quando o benefício ele não é para a gente. Isso. Engana-se, lê do engano de quem acha que o benefício é para a mãe. Não é, o benefício é para o filho, entendeu? Aí o pessoal diz, mas é porque você não vai trabalhar, não sei o quê. Se a pessoa chega a faltar, aquela criança ele tem aquele benefício para quem for cuidar dele e dar continuidade aos cuidados com a criança. Só que não é suficiente. Nós sabemos, inclusive teve uma pesquisa recentemente, que foi visto que um salário mínimo não dá para a pessoa sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Entendeu? Então, assim, nós, mães atípicas, que muitas vezes o médico passa um medicamento que não é possível pegar no SUS, a pessoa tem que comprar. Tem medicamentos, Alice, que eu já vi eu já encontrei algumas mães, medicamentos no valor de R$500. Você tem noção isso por mês? Aí você tira de um salário mínimo, R$500, o restante você vai fazer o quê? Como é que você vai viver? A mãe não pode. Eu sou uma pessoa que hoje, eu tenho dedicação exclusiva aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, uma moça de 19, um de 10 e um de 6. Né? Os 2 meninos, quem cuida deles sou eu, para tudo. É consultas, é exames, é levar para o colégio, trazer do colégio, é levar para a AE, é levar para a terapia, entende? Assim, aí as pessoas, mas não trabalha porque não quer. Eu digo, e quem é que vai cuidar dos meus filhos? Não, você paga uma pessoa para tomar conta. Aí essa pessoa eu tenho que dar um salário mínimo a ela. E aí? Eu teria que ganhar quanto, então, para poder dar conta da casa, da alimentação, água, luz e os outros insumos, entendeu?
assim, é uma falta de empatia. As pessoas, elas não se colocam no nosso lugar de jeito nenhum. O sistema é o quê? Criticar. Não, vamos criticar. Mas ninguém procura ver, procura estar ali, se pôr no nosso lugar e ver o que nós passamos. Sim, sim. Né? Eu acho assim que de crítica, de falta de apoio, a gente já vive lotado. Eu acho que falta empatia. Sim. E aí eu queria, pegando aqui esse gancho, Rosélia, que você falasse um pouquinho aqui para a gente, a Arlene depois complementa, sobre a dificuldade de vocês na parte da saúde, né? Assim, como foi eu acho que o seu percurso, que você, eu não sei se você teve tanta dificuldade, assim, inicialmente sobre o laudo, né? Como é que foi esse percurso para você e as dificuldades hoje para vocês, mães atípicas, que dependem do Sistema Único de Saúde, né? Assim, que você precisa ter acesso ao neuropediatra para fazer o laudo, né? Depois procurar os atendimentos multidisciplinar, ou às vezes o atendimento não vem por completo, né? Que eu acho que às vezes precisa do fono, terapeuta ocupacional, atendimento psicológico, nutricional, porque às vezes boa parte das crianças autistas tem a coordenação motora, seletividade alimentar, e né? restrição alimentar. Então, é uma série de coisas que permeia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas dificuldades, né? E como é que hoje está o nosso sistema aqui da prefeitura, né? Assim, no caso na minha história com o aluno em questão da saúde, ela sempre teve plano de saúde. Sim. Mas eu não me sentia bem, entendeu? Uhum. E aí foi logo quando eu fiquei prestando atenção em algumas coisas dela. No meu bairro que eu moro, não tem posto de saúde. Sim. Não funciona, às vezes. Enfim, então, na época eu trabalhava, e perto da escola que eu trabalhava tinha um posto. Uhum. E aí lá, uma mãe de uma aluna minha conseguiu, e eu levei a aluna, e aí eu consegui uma consulta para ela, na Unicristos, com a doutora Libânia, uma neuro, e lá ela colocou todas as guias da aluna no sistema, né? Eu fui, e ela já de início disse que a aluna Cecília era autista grau 2, e, enfim, eu fiz maior questionamento, como é que ela ia laudar uma criança se ela viu só a primeira vez. Uhum. E ela, mãezinha, se acalme, eu sei como é, não sei o quê. E foi me acalmando. Então, já que você não quer o laudo, eu vou lhe dar as guias. E colocou no sistema e me deu em papel. E aí eu fui no posto, que a aluna foi atendida, coloquei no sistema, e a moça só disse boa sorte. Uhum. E eu trabalhava muito, né? Trabalhar dentro de escola não é fácil. Uhum. E eu fui levando. E a menina se agravando, eu não deixava ela ir para a escola, porque eu tinha medo que ela não falava, né? Já tinha conseguido a vaga dela, mas, mesmo assim, eu não fui, não levei. E a menina quer saber de uma coisa. E nessa história, eu fiquei 8 meses na fila de espera. Uhum. E aí, não posso mais esperar. Eu tenho que ir atrás. Então... Uhum. Nos meus apoios sociais que eu estive, eu fui orientada de ir na regional. Fui na regional, falei com o coordenador de saúde de lá. Ele disse que em uma semana ia sair tudo dela da fila de espera, porque já estava com 10 meses. E, realmente, com uma semana saiu. E aí foi para várias instituições, Mão Amiga, o Conecta, Seres, um monte de canto. E, assim, TO no canto, fono no outro, psique em outra, entendeu? Saiu as 5, realmente. Mas não saiu neuro. Saiu só as 5 terapias que a mulher tinha colocado. E eu fui para todas. Amiga, só um instante. Isso aí foi há cerca de quantos anos? Foi antes da pandemia, 2018. Pronto, né? Hoje estamos em 2024. Fala perto. Hoje estamos em 2024, não é isso? Pelo que você acompanha no grupo e por tudo que você vê... Eu vou chegar lá. Né? Essa facilidade, hoje a gente já não tem mais, né? Eu vou chegar lá. Não foi tão fácil. Uhum. Não foi tão fácil. Uhum. Foi informações e persistência. E muito choro, porque na época eu estava emocionalmente muito chorando, apesar de eu ser chorona. Uhum. Enfim, eu fui e cheguei em todas as instituições. Luna foi para a fila de espera. Fez a triagem, mas foi para a fila de espera. Existe uma fila de espera
quando você sai do posto de saúde. Quando a criança fica ali 5 anos no posto de saúde, que tem, viu? Sim. E aí você chega na instituição que a tua filha foi direcionada, fono, porque eles jogam. Eles não colocam tudo num canto só. Aí você vai lá para o NAMI, para o fono lá. Aí você faz a triagem, o atendimento, porque tem que constar. Sim. Mas aí, no final, vem a bomba. Você vai para a fila de espera. Fica em casa aqui, esperando nossa ligação. É uma fila de espera interna da instituição. Isso. E não acontece E o aí- novo chamamento. E aí a aluna ficou em todas as filas de espera, só em uma instituição na Guanambi, que não vem à minha memória o nome, ela não foi atendida porque ela não tinha laudo. Sim. E lá só aceitava gente laudada. E eu já estava atrás de um laudo, né? Sim. Porque E- as terapias, o atendimento multidisciplinar, ele só faz sentido depois que eu tenho um laudo, né? A priori, né? Pelo menos assim, no limite da minha ignorância, que eu não sou nem médico, né? Mas todo esse atendimento multidisciplinar só faz sentido depois que o médico, todos os outros souberem o que é. Depende, né? a estimação, a estimulação precoce tem que ser antes, vem antes. Eu vou chegar aí. Tá. Não, tô. Aí já estava sem esperança quando eu fui para o IPRED. Ninguém da minha família queria que eu fosse para o IPRED, porque eles não entendiam por que botaram a aluna Cecília para o IPRED, se ela não era obesa, se ela não era desnutrida, né? Porque naquela época, Antigamente, né? né? Só quem ia pro IPRED. Só trabalhava lá. Não, mas eu vou. Disse, saí de casa escondida com a aluna e fui. Quando eu cheguei lá, eu fui uma das primeiras. E aí a mulher pediu para me aguardar, eu aguardei. Quando eu cheguei lá, a mulher foi atender o aluninho, perguntou se podia fazer o procedimento do IPRED. Eu disse, pode fazer o que vocês quiserem. E eu ainda não estava entendendo. E aí ela fez, aí realmente ela não tem perfil para ficar no IPRED. O que foi que lhe trouxe aqui? Aí eu disse, não, essa guia saiu. Há 10 meses atrás eu coloquei na fila de espera e saiu a psicóloga para cá. Eu não sei te dizer porque me botaram para cá. Mas me diga assim como é ela. Aí eu disse para ela, então você tem, você acha que ela tem autismo. Não sei nem o que é isso, minha senhora. Mas vamos aqui. Aí me encaminhou para a clínica, para o Conecta, e lá existia uma fila de espera também. Mas a aluna foi a 8ª na fila de espera. Então, isso foi numa quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, a aluna foi chamada e está lá até hoje. Está lá até hoje. Então, assim, para mim foi difícil, mas Isso foi um percurso longo, a gente fala. Mas foi um falando percurso muito longo que hoje eu vejo retrocesso, porque a minha filha, a Rosélia está na clínica. Não, meu amor, lá também tem um desafio. Sabe por quê? Porque a Prefeitura Municipal de Fortaleza só disponibiliza para essas clínicas que têm nome 2 terapias. E a lei me garante 5. Então, é só 2. E quem seleciona não é nós pais, é eles. Eles que avaliam a criança. Quando a minha filha chegou lá, ela chegou na época da estimulação precoce. Então, para ela ter o laudo dela veio com 4 anos. Ela já estava o quê? Com 8 meses no IPRED quando veio o laudo dela. Então, não foi assim de imediato. Ela tinha o acompanhamento precoce, mas a avaliação, aí sim, ela teve o multi. Ela teve a terapia com todos. Mas hoje, não. Hoje, ela é acompanhada com TO e treinamento funcional pela Prefeitura, que é no IPRED, no Conecta. E você falando, a gente pensa que foi um percurso pequeno, né? Mas Mas é um percurso longo, né? E Teve dolorido. muitos choros, Porque, para você, como você Muitas falou, você ainda estava processando tudo, né? E mesmo assim você vai procurando os atendimentos, Foi muito né? difícil. Porque também as pessoas passam por um processo de aceitação também. E cada mãe tem o seu ritmo. tem seu ritmo, né? E tudo. Também, como a Arline falou, tem o abandono pelos maridos, né? Boa parte que são mães atípicas. E outra coisa, Alisson, são mães solos. às vezes tem o marido que não sai, mas também não aceita, que foi o meu caso. Sim. Meu esposo, ele não aceitava. Então, foi uma luta muito grande para mim poder renunciar
o meu trabalho, né? Foi uma luta muito grande para mim trabalhar a minha filha, Sim. que é a outra de 15 anos, e também mim trabalhar. Sim, claro. É como eu te falei, na redondeza que eu moro, eu não tive nenhum apoio social, porque eu não conhecia ninguém. Sim. E as pessoas que tinham filhos assim não queriam falar do assunto e eu queria mastigar, porque nas minhas leituras, eu via que se minha filha tivesse, pelo menos as terapias essenciais, que é o triplê, que é o fono, o psíquico e o TO, ela se desenvolvia, entendeu? Então, assim, na minha cabeça, eu não ia ter problema no social, porque eu era muito social. Mas não, quando o autismo vem, ele te tira tudo. E as pessoas, elas não te abraçam. Pouquíssimas hoje que ficaram na minha vida, pouquíssimas. Assim, diante de eu ter aluna para agora. Então, assim, é muito difícil você perder pessoas que você gosta por conta de uma condição do teu filho e você escutar de pessoas que teu filho é louco, que teu filho é isso, que teu filho... Então, assim, eu cheguei num ponto hoje que eu preciso trabalhar o meu emocional por conta de tudo que eu passei. Sim. Tu está entendendo? Então, assim, é muito difícil, não é fácil. As pessoas, elas romantizam muito o autismo. Por isso que eu te disse que eu já saí de muitas instituições por conta dessas coisas. Olha, hoje eu sou voluntária de uma instituição chamada Instituto Vidas. E aí lá a gente tem uma parceria com o Fundação Cajueiros. E dentro dessa fundação, eu faço... Dentro dessa instituição, eu dou aula de balé. As minhas turmas de balé, as 20 crianças são PCDs. Então, de vários tipos. Então, as mães chegam ali com as demandas. Jesus, eu já estive nesse lugar. Sim. Então, assim, não é só eu. É várias, tu está entendendo? Então, assim, é muito difícil. Se para mim é difícil com meu esposo, que hoje ele me ajuda, mas ele não me ajudava, não. Imagine para essas mães que é solo. E também não estou vangloriando elas. Eu estou colocando, assim, há casos e casos. Claro, né? Cada um não é porque eu estava com meu esposo em 2019... que eu estava no mar de rosas, não. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas julgam. Eu já escutei várias vezes. Mas ela, tua filha é muito agressiva, porque ela não verbaliza, né? E não sei o quê. Então, assim, eu já bati boca com as pessoas. Eu já disse que eu ia processar vizinhos, porque eu estava sendo ignorada. Eu estava ignorando aquela pessoa, tentando ensinar ela como incluir, mas como era que eu ia incluir uma pessoa dizendo que eu ia bater? Então, hoje, o meu posicionamento é outro, entendeu? Quando uma pessoa vem dizendo que minha filha está agitada, minha senhora, não se preocupe que ela não vai lhe incomodar. Eu dou atenção para minha filha. Sim, é desafiador. Viu, e Arline, eu queria que você falasse um pouquinho também, né, assim, sobre o seu percurso, né? É como acho que a Rosélia falou, cada um tem um percurso diferente, mas as dores se encontram, né? Essas dores se convergem, né? Queria que você falasse um pouquinho assim da sua experiência, mas também assim hoje do status quo que hoje está, né? A nossa saúde, que você vivencia muito isso, né? Sim. Dialoga muito sobre a política pública também. Sim. Em relação ao meu caso, né, começou com o João Pedro. Quando o João Pedro tinha cerca de 2 anos que eu coloquei ele na escola, aí eu já via a diferença nele, porque ele não podia ver um portão aberto que ele saía correndo, ou seja, porque eles não têm a noção do perigo, dos riscos eles não têm. Eles geralmente não têm noção de regras sociais, né? Assim, eles não têm filtro, né? São pessoas bem transparentes. O que eles sentem, eles realmente sentem e eles expõem. E aí, na escolinha, a professora me chamou perguntando se eu já tinha notado que meu filho tinha uma diferença. Eu digo, já notei. E aí ela foi e disse, a senhora não levou na pediatra? Eu digo, levei, mas ela disse que eu tinha que aguardar, porque ela disse que cada criança tem um tempo, né? E hoje, com os poucos conhecimentos que eu venho adquirindo a respeito do assunto, eu vejo que não é questão de tempo, é o ritmo. O tempo é para todos, né? Mas o ritmo é que é diferente.
né? E essa questão do ritmo é que tem que ser observado nas crianças. Eu vejo pais hoje que, tipo, as crianças com 4 anos não falam, não, mas é assim mesmo. E não procuram, né, às vezes, uma ajuda para o filho, né? Assim, eu falo ajuda no sentido de desenvolver aquela criança com fono, por exemplo. Sim. E aí, nessa época, que ela me chamou e perguntou, eu marquei, ele tinha plano de saúde na época, porque eu trabalhava fora, né, remuneradamente. E aí eu marquei a consulta com a neuro, né? Naquele tempo, em 2016. Hoje, até quem tem plano para conseguir uma consulta, só se fizer uma reclamação no saque, olhe. Só pela ANS. Só pela ANS, né? Que era esse ponto que eu estava até comentando na hora que ela estava falando. Que eu consegui o laudo, aí eu consegui as terapias, papapá, ele começou a fazer pelo plano. Logo depois eu tive que sair do trabalho, perdi o plano, aí vamos para o SUS, aí eu consegui uma vaga no CAPS, que naquela época, em 2018, não era tão difícil como hoje, mas hoje está praticamente impossível das pessoas conseguirem uma vaga. As pessoas vão, às vezes chegam 7 horas da manhã, um horror de gente esperando uma oportunidade de fazer uma triagem com a enfermeira para poder ver se vai ser atendido lá. E o CAPS ele não é o local mais adequado para os nossos filhos, né? Para a questão do tratamento do espectro autista. Mas é o que tem para hoje. O correto seria o quê? Se tivesse um centro de referência de autismo, como foi proposto, inclusive, por uma colega, a Irene Jucá, e outras mães, que são do Projeto Diferente. Elas fizeram uma proposta legislativa, né? E essa proposta legislativa, inclusive, eu acho que ela já chegou no Senado, se eu não me engano. Né? Por quê? Porque naquele local ia ter um tratamento adequado, um tratamento voltado, como você falou. A questão do laudo para abrir as portas para as terapias. Não necessariamente. O laudo ele ajuda por quê? Porque os terapeutas eles vão trabalhar com a criança já sabendo o que ela tem, né? E aí eles vão colocar as terapias voltadas para aquela situação, né? Para aquela característica do indivíduo. Quando não sabe, trabalha de modo generalizado, certo? Porém, a dificuldade para você conseguir uma consulta com um neuropediatra hoje é imensa, porque, segundo as informações que eu obtive, né, do Ministério Público, nas muitas audiências que a gente vai participando, nos movimentos, e conversa com um, conversa com outro, é que é ínfimo o número de neuro, né, para prestar esse atendimento aos indivíduos, né, que necessitam de consultas com neurologista, certo? Então, na época, eu consegui, mas hoje, mães estão tendo uma dificuldade enorme. Daí, agora mesmo, eu vinha no caminho para cá, né, para ter essa conversa, né, aqui entre nós, e uma mãe estava conversando comigo, uma mãe do grupo, porque simplesmente ela foi dar entrada na defensoria para tentar agilizar as consultas dela, né, da filha dela. E, quando ela foi dar a entrada, disseram que não podia só porque o laudo era de uma instituição particular, que tinha que ser o laudo do público. Eu disse, tem alguma coisa errada. Porque, na minha época, eu dei entrada com o laudo e não teve essa dificuldade. Porque o que é que tem a ver, entendeu? Se as guias são da parte pública, do SUS, ou seja, do posto de saúde, né, solicitando que aquela criança faça o acompanhamento, eu acho que é possível de se dar entrada, entende? Só que hoje, todos eles botam toda a possibilidade de entrave. Os entraves burocráticos e administrativos são muito grandes mesmo. E isso acaba frustrando as mães, evitando que a criança se desenvolva. Aí, tipo, quando vai para a escola, o pessoal, olha, cadê o laudo da criança? Essa criança está tomando medicação, porque a criança, às vezes, é muito agitada. O Pedro, né, por exemplo, que é o meu do meio, né? O Pedro, hoje, para ficar na escola, foi uma agitação muito grande. Só porque trocou a profissional de apoio, porque a outra está de férias. E aí gera toda uma dificuldade por falta do vínculo de confiança que ainda não foi gerado, né? Lá para a escola dele, na época, em 2018, ele chegou a fugir da escola 2 vezes. 2 vezes. Uma numa sexta, outra numa segunda. E aí eu fui ao Ministério Público. Aí foi nesse tempo que começou, assim, de fato, a minha caminhada de ativismo.
Entende? Porque eu disse, não tem condição de essas crianças ficarem na escola sem um profissional de apoio escolar para assisti-las junto aos professores. E aí começou a nossa briga. Né? Aí eu consegui uma profissional de apoio, recentemente eu já consegui mais 2 via Ministério Público, para a mesma escola. Certo? Por quê? Porque vai beneficiar só os meus filhos? Não. Vai beneficiar todas as crianças que precisam da atividade daquele profissional. Certo? E aí foi isso. E de lá para cá não parou mais. Né? E ele já tem... quando ele foi laudado como síndrome de Asperger. Né? Só que esse termo, hoje, ele está em desuso. Não se utiliza mais. É autismo e pronto. Inclusive pela CID-11. Né? E hoje ele tem autismo, né? E foi diagnosticado também com TDAH, que é um tipo de comorbidade, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e TDC, que tem a ver com a questão da fala, né? E estamos aí, na empreitada, fazendo os acompanhamentos, né? Tentando fazer, porque, inclusive, ele está sem acompanhamento desde outubro do ano passado, porque ele fez na policlínica. Na policlínica tem um período que a criança fica somente de 6 meses, depois eles tiram e mandam a gente voltar para o posto de novo, que é algo totalmente sem sentido, porque o autista ele tem que fazer terapias por tempo indeterminado. E aí acaba acontecendo essa dificuldade. Ele saiu em outubro do ano passado. Até agora eu estou esperando para conseguir, né? E aí vai começar conseguir no CREAS. Mas veja aí, de outubro para cá, a criança sem terapia, ela regride muito. É desafiador, viu, Arline? Eu queria falar muitas coisas, mas o tempo já está se acabando aqui já, e a Arline tem que sair, né? E aí, mas eu queria pincelar assim, de forma bem rápida, acho que um ponto que vocês tocaram é quem cuida do cuidador, né? Quem cuida de vocês, né? Ninguém. Mães, pais, Ninguém. né? Eu sei que os pais são... quando você vai fazer o movimento das famílias atípicas, sempre quem está na frente são as mães, né? Sim. E aí eu acho que é isso, né? Eu acho que outro ponto que o poder público precisa tocar é o cuidado de vocês mesmo, né? Porque vocês é que são... eu acho que foi até o tema de redação do Enem do último ano, que é a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Além do trabalho daquelas que conseguem trabalhar fora, mas dos afazeres de casa, de cuidar o cuidado do marido, dos filhos, né? Uma série de cargas que vocês recaem sobre vocês, e isso traz um peso no psicológico de vocês, né? E vocês não têm esse cuidado, não. né? O poder público ainda não enxergou sobre isso, né? A responsabilidade, e vocês, mães atípicas, traz uma carga de responsabilidade, e cada vez que vocês vão tendo essas dificuldades, isso desanima, né? Dá um certo desânimo. Poxa, o Estado não consegue chegar, toda hora é dificuldade, dificuldade. Vocês brigam muito pela sobrevivência também, né? Sobre isso. Isso traz uma carga sobre vocês, porque vocês vivenciam as dificuldades das pessoas periféricas. Sim. Né? Não acesso à educação, às vezes não acesso à saúde, e isso vai frustrando vocês, e o poder público ainda não conseguiu enxergar esse cuidado. Né? Eu acho, Alice, que o poder público imagina, eu não sei, que ele pensa que vai diminuir, que vai deixar de existir o autismo. E assim, gente, eu venho dar um recado. O autismo não vai deixar de existir, ele só vai aumentar, a demanda só tem crescido, é muito grande a demanda realmente de pessoas autistas, de pessoas laudadas, principalmente não laudadas, sem nenhum tipo de acompanhamento, pessoas autistas, adultos, se descobrindo agora, certo? Então, assim, é de suma importância que a sociedade ela se aproprie de conhecimento para poder lutar junto conosco para diminuir os efeitos dessa falta de assistência que nós temos. A sociedade precisa se apropriar, né? Eu penso dessa maneira, entende? Porque hoje nós estamos abandonadas. Essa é a realidade. As mães atípicas, periféricas, estão abandonadas pelo poder público. Nós lutamos continuamente. A nossa luta, Alice, de todas as mães atípicas, periféricas ou não, ela é considerada o nível de estresse como de um soldado em campo de batalha. Você tem noção o que é isso? A pressão, o temor, ali está todo o tempo preocupado, a gente não descansa a mente. O problema é nossos filhos? Não. O problema não é o autismo dos nossos filhos. O problema é a falta de assistência de toda a sociedade e do Estado, principalmente, que nos falta com políticas públicas. Isso. Diga lá, Roseli, o que você acha sobre esse ponto? Sobre o cuidado do cuidador?
Você concorda? Acho que quem cuida de mim, para me manter nessa caminhada, é eu mesma através de Deus. Porque se não fosse Deus, Vai se apegando eu a não outros. tinha chegado aonde eu cheguei. Sim, sim. Até porque eu era uma pessoa muito acomodada. Sim. Entendeu? Então, assim, a minha primeira filha, eu costumo dizer que eu só soube o que é ser mãe. Sim. Que ser mãe não é dar um prato de comida. Sim, sim. Ser mãe é ir além dos além. Uhum. Então, assim, com a minha primeira filha, eu não tinha dificuldade nenhuma, né? Não tinha dificuldade dela ficar com alguém, entendeu? E já uma pessoa que está dentro do espectro autista, como a minha filha, a dificuldade é muito grande. É muito grande. Não é todo mundo que quer ficar, ainda mais na minha filha, que é muito agitada. Sim, sim. Então, assim, para mim poder superar a agitação da minha filha, é Deus que me sustenta. Sim. Então, eu tenho ele como a minha base independente para onde eu for. E na época que eu estava emocionalmente muito frustrada, eu afundei em ler, em orar, em pegar a experiência com essa mulher, porque o que me deixou muito vulnerável na caminhada da Luninha até hoje é a escola. Sim. É a escola. Porque a escola pegou no meu pé de um jeito que só Jesus. Mas graças a Deus que através de falas, né, o apoio, o cuidado do cuidador também vem assim, ó. Sim, na o rede que de ajudou vocês, né? ela me ajuda e assim vai. Nós vamos nos Essas ajudar. coisinhas, entendeu? A rede de apoio que vocês Então, vão criando entre vocês, né? ela me direcionou e eu fui atrás. Hoje, na escola da minha filha, tem 5 cuidadoras, né? Na época não tinha, só uma. Então, assim, é essas coisas que cuida de mim, entendeu? Sim. O mais é Deus. Ótimo. E outra coisa, eu só queria enfatizar aqui. Para mim, para melhorar, né? Não vamos dizer que está pior. Sim, sim. Para melhorar, seria muito interessante que esse estado, aqui em Fortaleza, fizesse valer realmente essa lei da Berenice dos autistas. Porque eles enganam as famílias atípicas em todos os sentidos. Não tem Respiridona, meu povo, no posto. Não tem Ritalina, meu povo, no posto. Está faltando mesmo. Não tem a profissional especificada lá na lei, nas escolas. O que tem é o cuidador. Então, prefeitura, pelo amor de Deus, para de tampar o buraco. Então, a gente está cansada disso. E aí eu escutei de uma pessoa que quanto mais você estuda, mais você se frustra. Porque você vai adquirindo conhecimento. E outra coisa que eu escutei na segunda-feira, numa palestra, foi que o estado da boca de uma pessoa de lá de dentro, que ele disse que o autismo ele tá mais caro para eles do que o câncer. O que fez a comparação. Autismo não é uma doença, como a minha amiga já disse. Autismo é uma condição neurológica. Então, vamos respeitar, meu povo. Faça seu papel. Faça seu papel, que, com certeza, o que você investe aqui, você vai lucrar futuramente. Agora, se tu não investir, não vai ter como. E outro, não é falta de recurso, é falta de vontade política. A realidade é essa. Não é falta de recursos, é falta de vontade política, de investimento, entendeu? E valorizar a população, valorizar a saúde e a educação de uma população. O IDH de um povo só sobe se esse povo ele tiver uma educação de qualidade, se esse povo tiver uma saúde de qualidade, lazer, esporte, cultura. A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte. Isso, entendeu? Isso aí é um fato. E os nossos filhos não são diferentes disso. Eles querem isso também. Não é porque eles são neuroatípicos que eles não mereçam isso. Claro. Eles merecem e eles precisam e eles têm direitos. E outra coisa, eles são capazes de tudo. No dia, ainda me lembro como fosse hoje. Primeira vez que minha filha me chamou de mãe, e uma criança não verbal. E hoje ela fala, mas ela não verbaliza. E outra coisa, incluir não é receber. Receber é uma coisa, incluir é outra. Sim.
E é isso, meninas. Quero agradecer aqui. Eu ainda tinha muita coisa para falar, mas o tempo é curto também, Podemos né? fazer uma outra parte. O tema A parte 2. A gente vai fazer em outro momento, né? Falar sobre a parte da educação, né? Falar sobre... são muitos desafios vivenciados por vocês, né? Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com vocês, até individualmente, a gente vai aprendendo, né? No diálogo do dia a dia. A gente sabe das dificuldades, mas a dificuldade só sabe vocês que vivenciam o dia a dia, né? Jamais eu vou saber qual a dificuldade, mas isso não empata não é impedimento de eu, né, não me sensibilizar com vocês, tentar se somar naquilo que a gente pode se somar, né? E agradecer pela aula que eu tive hoje aqui junto com vocês, né? De esclarecimento, de a gente poder também externar um pouco das dores e das dificuldades, como a Rosélia falou, não só romantizar, né, o dia 2 e tudo, mas falar das dificuldades que vocês vivenciam. E, né, no mais é isso, né? Deixar aqui para vocês fazerem as considerações de vocês rapidinho e a gente encerrando. Pode falar à vontade, minha amiga. Vai, Rosélia, começa por você. Rocha, pode falar. Só agradecer, mulher, pois vai. Gente, primeiramente, Alice, eu quero agradecer o espaço, né, de fala, porque assim muitas amigas, colegas, companheiras de luta, né, mães atípicas como eu, familiares atípicos, queriam falar o que eu falei, né, e falar muito mais, porque assim tem companheiras de luta ao longo desses anos que eu venho conhecendo, assim que só me estimulam. Rosélia é uma que só me estimulam a ir para frente. Quando eu montei o grupo, em 2022, eu não pensava nem que ele fosse crescer tanto e ganhar visibilidade, né? Porque ele foi criado para nos dar um suporte, pelo menos emocional, pelo menos trocar informações, né? E assim, e isso é muito gratificante para mim, quando eu vejo uma mãe conseguindo acessar o direito do seu filho, por meio de uma informação que lá é passada, aquilo ali já vale tudo, certo? E esse espaço aqui, o Fala Pessoal, é muito importante, porque dá visibilidade à causa, dá oportunidade para as pessoas expressarem o que elas precisam expressar, nos dá a oportunidade de falar para a sociedade aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? E eu quero dizer que eu sou empática a todas as mães e famílias atípicas, independente de classe social ou não, porque cada um de nós sabemos o que nós passamos dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Cada uma tem suas lutas. As lutas, elas são diferentes, porque nós somos indivíduos diferentes. Sim. Certo? Então, é impossível de julgar, é menor e maior. Não, as lutas são diferentes. As lutas são diferentes e precisam ter visibilidade, precisam ter amparo. Precisam, principalmente do poder público. Muitíssimo obrigada a todos e a todas, inclusive as pessoas que nos assistem. E é isso. E aí, Rosélia, suas falas finais de agradecimento? Não, só quero agradecer, né, pela oportunidade. Né? Não sei se vocês perceberam, mas eu não estou bem emocionalmente. Mas é isso. O autismo, ele me trouxe muito desafio, me trouxe muito descoberta, me trouxe muitos amigos, me levou para cantos que eu não imaginava. Mas também ele machuca. Sim. Ele machuca muito. Depois que eu descobri que a minha filha é epilepsia, eu não sou mais a mesma. Desculpa, Alisson. Não, meu amor, nem se preocupe, não. E só quero agradecer mesmo. Não, eu que agradeço aqui. Quando você entrou em contato comigo, eu não podia lhe dizer o não, porque você já me ajudou de várias maneiras. Então, eu fiz de tudo para mim vir. Então, assim, eu só quero agradecer. Eu que agradeço, assim, a disponibilidade, né, a sensibilidade de vocês, a luta de vocês, né, e eu acho que a gente tem... o seu choro é o choro de várias mães, Tamo né? Junto, minha irmã. Tamo junto. Às vezes chora em casa sozinha, né? Então, acho que isso expressa muito a luta de vocês, né? E a gente tem esse papel, cada um de nós temos esse papel de brigar, de cobrar Sim. por políticas públicas, né, para que a gente possa, para que os seus filhos possam ter o acesso que merecem e que vocês também possam ter o cuidado de vocês também, né? Que eu a luta é árdua e contínua. Isso, né? É todo dia. Né? Eu agradeço assim de coração mesmo vocês duas por terem vindo, né? Conheço vocês desses últimos anos da minha caminhada e aprendo muito com vocês, né? Nesses últimos tempos. Minha gratidão mesmo, porque eu sei assim
o tamanho do exercício que vocês fazem para estar aqui. Não é fácil, né? Mas vocês entendem que é importante também ter, a fala de vocês também são importantes, né, para outras pessoas, para dar visibilidade, né, e tudo. Então, minha gratidão. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando aqui mais um episódio, né, com essas duas mulheres aqui potentes, guerreiras, mais sensíveis, né? E isso mostra que a luta delas é dolorosa, mas elas se mantêm firmes, né, como mulheres combatentes, mas que também choram, né? Tem sua sensibilidade das dores. Somos seres humanos, somos somos seres mães. humanos como qualquer outra pessoa, né? E a gente está aqui para poder se somar e dar visibilidade à luta delas e para que a gente possa estar cobrando que o poder público chegue de forma mais efetiva a todas elas, aos seus filhos e a elas também, né? Que cuidam dos seus filhos, que dedicam 24 horas do seu dia para buscar dar independência e autonomia aos seus filhos para que eles possam chegar na adolescência e serem pessoas que consigam ter suas famílias, consigam caminhar. Eu acho que a luta de vocês é isso, para que vocês possam dar autonomia para os seus filhos, né, com toda essa dificuldade. E é isso, pessoal. Agradecer, se inscreva no meu canal, ative as notificações para que toda semana que a gente estiver subindo vídeo novo, o YouTube possa estar notificando vocês. Sigam minhas redes sociais. Vou deixar as redes sociais da Arline, da Rosélia, do coletivo Mães Atípicas na Luta, para que vocês possam conhecer o trabalho delas, para que vocês, caso tenham outras dúvidas, possam estar falando diretamente com elas. A Arline e a Rosélia sempre estão ali se somando nessa rede de apoio com outras mães. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.